Graça e paz, igreja, amém? Amém. Começo perguntando a você se você tem uma direção para a sua vida hoje. Se você tivesse que sair daqui agora e ir nessa direção, se você saberia para onde ir agora? Se você já sabe muito bem o que tem que ser feito a partir de agora. É fato que a gente se movimenta ainda nesse tempo, apesar das inúmeras possibilidades de termos informações. O conhecimento está sendo dissipado de várias formas, mas ainda é possível encontrar pessoas sem direção. Certo homem chamado Henry Ford fala uma frase e ele diz o seguinte: eu não tenho medo das mudanças, ainda que elas possam me causar algum tipo de desconforto, mas o meu maior medo é que essas mudanças não aconteçam. Quando a gente olha para a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, ele vai dizer algo muito certo sobre direção. Ele fala: olha, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E é provável que a gente entenda que ser filho é apenas uma frequência, é apenas uma participação. Mas essa palavra deixa claro que para ser filho de Deus, você vai precisar de uma direção dele. Você vai precisar se sujeitar a ser guiado por Ele. Mas o interessante é que você pode ser guiado para Ele para lugares que você ainda nem conhece. Você pode ser guiado para Ele, por Ele, para lugares que possam relatar algum tipo de mudança e que provavelmente essas mudanças possam trazer desconfortos para você. Mas o interessante é que, usando um paralelo da frase do Henry Ford, é que você não pode ter medo das mudanças, mas você precisa ter um medo hoje dentro do seu coração. Se é que você me entende, é medo dessas mudanças não acontecerem. E eu quero declarar que esse culto de hoje é um culto de mudanças. E você precisa ter um medo nesse coração agora. Que é isso, pastor? Medo, isso. O medo de você sair daqui sem estar participando das mudanças que Ele está fazendo. Porque Ele já viu coisas que você ainda não viu. Tudo que está construindo, tudo que está sendo construído, tudo que está sendo movimentado na sua vida, bom ou ruim, tudo que está sendo, esticado em você, está preparando você para entrar em ação. Está preparando você para ficar ali exatamente pronto para aquilo que já está para acontecer. Você pode achar que as coisas acontecem de uma hora para outra. De uma hora para outra Caleb ficou assim. De uma hora para outra surgiu uma oportunidade. Não, no coração dele já vem sendo preparado coisas. Desde a antiguidade ainda não se viu falar de um Deus como o nosso Deus. Um Deus que não dorme, um Deus que está sempre pensando em você. Vira para alguém do seu lado que é especial para você. Se você não conhece essa pessoa, ela é filha de Deus como você, e diga assim: Deus está pensando em você. Ficou alguém sem ouvir isso nessa noite? Então levanta, vira para trás, mas não deixa alguém ficar sem essa palavra. Deus está pensando em você. Diga isso. Vamos, igreja. Eu tenho certeza que você pensa que a pregação vem daqui, mas a pregação vem daqui. Você é um instrumento dele nessa noite para dissipar, compartilhar essa pregação. Então seja usado nessa noite. Comece fazendo parte da mudança dele, dizendo: Deus está pensando em você. Porque existem pessoas nesse momento que se sentem parte do nada, se sentem soltas, não se sentem encontradas. Mas quando você diz: ei, Deus está pensando em você, ela pode achar isso impossível. Mas tem uma irmã aqui que ninguém falou para ela. Você, por favor, vira para ela ali. Isso, falou? Amém. É o momento da gente ser impactado. E quando a gente fala de direção, ser guiado pelo Espírito de Deus, ser filho de Deus. Deuteronômio capítulo 2 diz que havia um povo por 40 anos caminhando em círculos, 38 anos para ser preciso. 38 anos eles estavam rodeando uma região montanhosa. Gente, 38 anos é muito tempo, amém? 38 anos alguém caminhando com Deus. Deus estava com aquele povo no deserto.
E aí você pode me perguntar, mas é possível eu parecer que estou dando voltas, ainda que eu esteja com Deus? Sim. Porque não importa. Sabe, muitas das vezes nós temos uma necessidade, uma ansiedade por conclusões. Entenda uma coisa, o que vale a pena é você estar com Ele, participando do que Ele está fazendo, mesmo que para você seja andar em círculos. Porque se aquele povo andou em círculos 38 anos, eu quero te contar algo que se você não percebeu, Deus também andou com eles. Um Deus que se sujeitou ao Zé, 38 anos. Eu vou estar com você. Você está sendo preparado, você não está pronto, mas enquanto está sendo preparada, eu estou com você. Você está vindo mais um domingo e ainda não está pronto, mas eu estou com você. É um Deus que continua sentando aí do seu lado desde quinta passada, e hoje de manhã, hoje você ainda está com você. É um Deus que não desiste de nenhum projeto. No entanto, que a palavra dele diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Você não é uma obra desistida, você é uma obra em conclusão. Eu acho que algumas coisas na minha vida acabaram. Não. Ele pode estar concluindo algumas coisas. Deuteronômio capítulo 2 vai dizer o seguinte: depois desse tempo, rodeando os montes Seir, Deus vira para Moisés e diga: vire para o norte. 38 anos, Caleb, a gente fazendo um movimento. E de uma forma muito clara, Fabi, Deus fala: vire para o norte. Para onde você iria, igreja? Amém, igreja? Talvez você esteja pensativo com tanta informação. Mas se Deus falou vire para o norte, para onde você iria? Norte. Mas o que tem no norte? Eu não sei ainda. Pode ser que eu não consiga ainda discernir todas as coisas. Mas se Ele falou, é para lá que eu vou. Se Ele falou, é o melhor do que Ele tem. Porque Ele já viu o que eu ainda não vi. Ele já ouviu coisas ao seu respeito que você ainda não ouviu. Ele já sabe todas as coisas. E o sentido de estarmos aqui nessa noite é sermos conduzidos às mudanças, para que a gente possa estar pronto para entrar em ação. Mateus 25 fala das virgens, eram 10. 5 estavam preparadas, 5 estavam loucas porque não estavam prontas, não tinham azeite para manter suas lamparinas acesas. Se eu fosse o Flávio, eu cantaria agora: minhas lamparinas. 5 cantaram essa música. 5 não puderam cantar esse louvor no culto. Por que, Zé? Como é que você canta uma coisa que você não tem? Como é que você vai cantar uma coisa que você ainda não está podendo? Então 5 cantaram: minhas lamparinas. O tecladista deu até o nó. Mas aí 5 cantaram assim: não estão acesas. Sabe? É quando chega a hora. É quando chega o momento. E o tom é dado. Assim como é dado um tom no instrumento, indicando que vamos começar. Quem canta aí sabe que os instrumentos, não é isso, músico? Ele dá um tom, vai lá. Minhas lãs. Perceberam? Olha só. Você achou que eu ia pregar? Eu vou ensinar música. E exatamente traduzindo isso para o nosso dia a dia, Deus tem dado tons. E quando Ele dá um tom, significa é agora. Sabe o que acontece quando o músico dá o tom? Os instrumentos dão um tom. E aí o ministro de louvor está aqui, ele está meio nervoso, ele não sabe ainda. Aí ele vai lá, dá o tom. Aí dá o tom de novo. Ele não conseguiu entrar. Amém, igreja? Adore ao Senhor. Dá o tom de novo. Ele está nervoso, ele está tentando. Que bom que você veio nessa noite. Dá o tom de novo. Sabe o que significa isso?
Já começou, você só não estava pronto. Talvez você está um pouco nervoso, está um pouco nervosa, mas não significa que já não é a hora de você começar a viver algumas coisas. O tom está sendo dado para que você comece, mas Deus não quer que você comece de uma forma, sabe, desesperada. É por isso que Ele está trabalhando em algumas coisas. É por isso que Ele está colocando algumas coisas no lugar. Mas é por isso que Ele está tirando algumas coisas do lugar. A gente olha para Eclesiastes capítulo 3, e a palavra diz: há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de costurar. O que você sente quando eu falo costurar? Você sente paz, não é isso? Deus unindo as coisas, correto? Está comigo? Mas quando você escuta a mesma palavra no versículo seguinte: mas também tem um tempo de rasgar. O que você sente? Parece que costurar é de Deus e rasgar não é de Deus. Mas está no mesmo versículo, está no mesmo capítulo, está na mesma palavra que diz que Deus tem um tempo também para rasgar algumas coisas. E Ele vai rasgar tudo que não pode continuar nesse momento, aonde você está sendo preparado para entrar em ação. Não podemos mais ter cultos de frequência, precisamos ter cultos de preparo. Não podemos ter mais reuniões e agendas que falem apenas de você se sentir um pouco melhor. Tudo que Deus preparou através da igreja é deixar você pronto para entrar em ação. Se você saiu de algum lugar porque não estava se sentindo bem e agora está frequentando essa casa, se preparando e pensando talvez em se tornar um membro, no conectar ou se batizar, isso não é para você pertencer, sentar em mais algum lugar. É para você entrar em ação. Eu estava destruído, agora estou me sentindo um pouco melhor. Não é sobre você se sentir melhor, é sobre você estar pronto para entrar em ação novamente. Porque a igreja foi chamada para entrar em ação. O texto de Romanos 8:19 vai dizer uma coisa muito específica sobre o papel da igreja. O meu papel, o seu papel. Dizendo o seguinte: a criação aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8 vai dizer no versículo 14 que aqueles que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus. No 19 está dizendo o seguinte: há uma galera aí fora, há uma tremenda necessidade sendo clamada com muita ardente expectativa para que se manifeste os filhos de Deus. E você vai entender nessa noite que quando você se manifesta, quando você entra em ação, coisas inimagináveis acontecem. Coisas que você acredita que, Senhor, faz alguma coisa, Ele vai fazer. Mas espere e se prepare, porque Ele pode usar você mesmo para que isso aconteça. Mateus 25 fala das virgens. Você pensou que eu esqueci? 5 estavam prontas. 5 diz a palavra que elas não tinham suficiente como óleo para que mantivesse as suas lâmpadas acesas e esperasse o noivo que passaria por um caminho e levaria elas para uma festa de casamento. Certo momento da estrada elas se cansam, e eu paro aqui para te dizer: cansar faz parte. É comum da nossa natureza se cansar. Então, se você entrou aqui nessa noite cansado de algumas coisas, fica tranquilo. Cansar vai acontecer. Descansar será permitido. Mas existem algumas condições para isso. Existem coisas que jamais serão negociadas, mesmo que você esteja cansado. Deus sabe. Existem coisas que jamais serão, modificadas só porque você está cansado. Não, Deus vai cuidar de você. Ele pode, te movimentar de uma outra forma, mas Ele não troca a sua palavra porque você está cansado. Ele vai mexer com você, porque a palavra dele permanece inabalável.
Hebreus 13:26 vai dizer que ele é aquele que vai mandar um reino, e esse reino é inabalável. Lucas 17:23 vai dizer o seguinte: perguntaram para Jesus, mas aonde está o reino, Caleb? Está ali, está lá, está aqui, está onde esse reino de Deus que tanto é falado? E Jesus respondeu: esse reino está dentro de você. Então vamos juntar as peças. Se o reino é inabalável e ele diz que o reino está dentro de você, qual é o papel de Jesus nessa noite? É deixar você inabalável. Porque ninguém vai carregar um reino abalado se ele é inabalável. Então todo o projeto de Jesus é deixar você forte, é deixar você firme, é deixar você constante, é deixar você abundante, assim como diz a palavra de 1 Coríntios, sabe, versículo 15:58, ei, sede firmes. Está na hora de ser constante. Não precisa dizer para ninguém, mas bota a mão assim e fala assim: eu vou ser constante. Profetiza. Você não faz ideia, nem eu, mas eu bato com você aqui nessa noite e digo: eu vou ser constante. Porque se ele termina tudo que começa, como que eu vou ficar parado pelo caminho? Eu vou com ele até o final. Porque aquele que começou a boa obra em mim é fiel para completá-la. As virgens estavam ali, diz a palavra que ao descansarem, 5 tinham óleo bastante para manterem as suas lâmpadas acesas, mesmo no momento de descanso. Ei, você que não está em nenhum ministério, você que não está em nenhuma igreja, você que não está fazendo nada, você está dizendo assim: eu estou tirando um tempo. Beleza, pode tirar esse tempo, mas tem que continuar com óleo. É assim, pastor, mas você não entende. Não é sobre eu entender, é sobre o que a palavra diz. As virgens não foram impedidas de descansar, não foram impedidas de parar, não foram impedidas de ficar ali um tempo, mas elas foram convidadas e convocadas a terem óleo bastante. Vou descansar por quanto tempo? Não sei. Então vai providenciando. Cada culto que você frequenta precisa ser um culto onde você abastece um pouco mais da sua vida. Os cultos de domingo não podem acabar na segunda-feira, eles têm que durar no máximo até quinta. Tem que durar até terça no grupo de discipulado, no PG. Sabe, você tem que começar a entender que o Senhor está criando oportunidades para que você continue. Domingo, eu vou para segunda. Segunda, eu vou para terça. Terça, eu vou para 2024. Quem vai para 2024? Quem vai para 2024? Você acredita comigo, gente? Então muito do que vai acontecer agora, de 17, hoje é 17, gente, perdi. De 17 de setembro até 31 de dezembro é sobre o que você espera viver em 24. Não dá para ficar, como diz aquela musiquinha, eu sou pipa voada. Acho que é melhor eu cantar Lamparinas. Cara. Quem já soltou? Algumas regiões falam pipa, outros falam cafifa, outros falam jereco, papagaio. Quê? Garrochinha. Ai, caramba. Cultura no culto. Mas em resumo, eu não sei qual era o nome que você dava, mas para quem sabe o que é isso, sabe a cafifa, ou a pipa, o papagaio, meu irmão, se ela cortar, já era, meu. Tipo, como dizem aí, estancou, cortou na mão, voei, e não dá, fica incontrolado, fica incontrolável. E as virgens estavam ali, naquele momento, elas descansaram, escutaram um estrondo, e era o noivo vindo. A parábola conta que o noivo vinha, e aquelas que tinham lâmpadas acesas e óleo bastante levantaram-se e entraram na comitiva do noivo. Aquelas que não tinham óleo mais, elas pediram óleo emprestado. Mas aquelas que tinham para emprestar falaram assim: ei, eu não sei por quanto tempo é o caminho, eu não sei como é que funciona, eu preciso estar preparado. É aquilo que a gente entende, que há parte que a igreja vai fazer, a igreja enquanto comunidade, mas tem uma outra parte que é você que tem que fazer. Tem uma parte que alguém que está do seu lado pode estender a mão. Tem alguém que
sabe, do seu lado pode fazer por você, pode ceder, mas tem uma parte que cabe a você. Diga comigo assim: cabe a mim uma parte dessa história. E no momento que aquela comitiva passou, 5 acompanharam a comitiva do noivo. 5 tiveram uma brilhante ideia: eu vou ali comprar. E quando elas foram comprar e voltaram ao lugar que estavam, não tinha mais ninguém. E eu fico pensando como é e deve ser desesperador você chegar em alguns lugares que você estava e que tinha gente com você e que tinha ali um movimento acontecendo e agora não tem mais ninguém. E aí você pode admitir isso como um choro preso, dizendo assim: nossa, me deixaram sozinho. Não. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Há um ajuste no relógio chamado Kairos de Deus. O tempo dele. E o tempo agora é deixar tudo pronto para que você e eu entremos em ação. Está na hora de você começar a ouvir algumas coisas, ver algumas coisas, sentir algumas coisas, frequentar algumas coisas, pertencer a algumas coisas, mas começar a fazer de tudo isso um ajuste no relógio para você começar a ficar pronto para algumas coisas. Nunca foi sobre ouvir por ouvir, sempre foi por ouvir. E a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Mas a gente gostou de se emocionar. Nós vamos cantar uma canção e ela diz: eu não vou me emocionar. Se eu fosse cantar ela aqui, eu diria: como é que é? Não quero só. Não quero só. Quer? É melhor continuar pregando. Ainda mais assim, sabe? Acelerado para cantar é difícil. Mas a canção diz: eu não quero só me emocionar. Eu quero é participar do que Deus preparou para mim. Não se manifesta frequentando culto. Não se manifesta só, sabe, pertencendo a algumas escalas. Não se manifesta como manifestação dos filhos de Deus. Se você agora faça parte de um grupo, a manifestação dos filhos de Deus, que a comunidade, que a sociedade, que o Brasil, que o estado do Rio, que Cabo Frio está esperando, é uma manifestação de filhos, aqueles que são direcionados por Deus, andam na obediência, andam no tempo dele, andam cheio dele, fazendo aquilo que você nasceu para viver. É assim que a gente vai mudar o Brasil, a história, essa cidade. Vai mudar a sua casa, vai mudar a sua rua, o seu bairro, vai mudar a sua empresa. Não dá para orar para uma empresa para ser próspera se ela não quer obedecer à voz de Deus. Deus está interessado em negócios, em empreendimentos. Deus está interessado em empresários. Deus está interessado em professores universitários. Deus está interessado em pastores. Mas Deus está interessado em pessoas que são fiéis aonde elas estiverem. Eu sou balconista da padaria Rosa de Saron. Falei aleatoriamente aqui. Mas sabe como é que eu sou? Hipotética, tá? Eu não sou, estou só expressando. Mas se fosse, não teria nenhum problema. Eu estou lá, brilhando. Porque Mateus diz, capítulo 5: ei, vocês foram chamados para ser luz do mundo. Mateus 5,14 vai dizer o seguinte: ei, não se acende uma luz e coloca ela embaixo da cama. Mas se a luz for acesa, coloca ela no lugar certo. No lugar certo, para que ilumine a todos da casa. Ei, está na hora de você entrar em ação. Sair debaixo das malhadas, sair debaixo dos armários, sair debaixo das camas, sair debaixo de algumas nuvens negras, sair debaixo da dor, sair debaixo do trauma e começar a entrar nos lugares certos. Nelson Mandela, preso, escreveu em um dos pedaços dos seus inúmeros escritos de diário. Certa vez um preso questionou por que ele tinha tanto entusiasmo mesmo preso. E ele falou assim: porque eu decidi brilhar. E eu falo para você mesmo: nunca deixe de brilhar.
Esse cara estava preso. Anos depois ele se torna o presidente da África do Sul. É gente que não vai se limitar. É você não se limitar ao seu estado atual. O seu estado atual não define o seu estado de amanhã. A gente fala essa frase como se fosse uma coisa assim, só motivacional. O amanhã a Deus pertence. Mas o amanhã pertence a você que crê e sabe que tudo que está acontecendo, ainda que não seja muito bom, está preparando, está forjando. Há semanas atrás tivemos aqui um culto das mulheres chamado de vaso. E eu falava com Zelinha, cara, é impactante você, sabe, pensar que o vaso ele pode ter um acidente. Ele pode ir na mão ainda que do oleiro. Pensa que o oleiro é o especialista, mas mesmo assim, sabe, ele pode ter um momento ali em que o vaso que quebra. Mas o texto diz que ainda que ele possa vir a se quebrar, o oleiro o refaz. Ele refaz. Ele vai refazer coisas, queridos. Eu não estou só aqui entusiasmando você, eu estou afirmando para aqueles que crerem. Aqueles que crerem, diz a palavra, verão a glória de Deus. O oleiro sabe. Uma história conta que um rei comprava muitos vasos para ornar o seu castelo. Certo dia o seu castelo pegou fogo e ele descobriu que ele era enganado o tempo todo ao comprar os seus vasos. Os seus vasos, ao serem incendiados, toda a cera, toda a pintura, todo o ornamento do vaso se desfez. Apenas o barro ficou. E ele ficou muito impactado ao olhar para o vaso, e perceber que aqueles vasos eram vasos defeituosos. Vasos cheios de defeitos, de rachaduras. E que eram camuflados por ceras e esmalte. A conclusão que aquele rei chegou e a partir desse momento, segundo alguns pesquisadores, pode ter surgido a palavra sinceridade, que na etimologia da palavra significa sem cera. Quando alguém fala, mas você precisa ser sincera comigo, ela está querendo dizer o seguinte, lembrando dessa historinha, você precisa ser sincera, para que eu veja realmente quem você é. O rei tinha dinheiro, comprava vasos, mas a pessoa que vendia vasos defeituosos, maquiados com cera e uma pintura, fazendo parecer o que não era. Estar pronto não é parecer, estar pronto é ser tudo aquilo que ele preparou. As virgens estavam, naquele momento então, enchendo os seus olhos, suas botijas, enchendo para acenderem suas lamparinas. Elas voltam ao lugar e não encontram mais ninguém. Mas aqui nasce um ponto interessante. Todos nós falamos das virgens que eram loucas e que não tinham óleo suficiente. Mas de uma certa forma eu sou impactado e eu quero compartilhar esse impacto com você. Que a partir desse momento, quando elas chegam no vazio, quando elas chegam no ponto que não tem ninguém, quando elas chegam no ponto que todo mundo já foi, elas entram com uma atitude que para mim e para você pode ser uma lição poderosa nessa noite. Elas entram com a atitude de deixarem o seu conhecimento, deixarem suas informações conduzirem ela. Porque diz a palavra que elas foram até o palácio da festa, sozinhas, bateram na porta. E ao baterem na porta, o noivo veio à recepção delas. E o noivo ouviu o clamor delas: deixe-nos entrar. E o noivo, se você ler o texto de Mateus 25, ele vai dar uma resposta muito clara: eu não posso deixar vocês entrarem, porque eu não vos conheço. Como que alguém não é conhecido mesmo sabendo o lugar? Eu digo que é impactante porque esse ponto para frente da história, até o dono da festa dizer que não conhece, fica claro para mim e para você nessa noite que elas tinham a informação de onde era. Elas sabiam. E nós muitas das vezes estamos sendo empilhados de conhecimento, empilhados de um saber,
empilhados de uma soberba, empilhados de um convencimento de que eu posso, que eu já sei todas as coisas. Isso aí eu já conheço, eu sei como é que funciona. Só que tem uma coisa que Jesus nunca vai abrir mão. Não é sobre você saber, é sobre você estar com Ele. Nenhum conhecimento vazio de presença vai abrir portas para você. Nenhum conhecimento, como foi no caso daquelas virgens que deram a elas o conhecimento de chegar. Eu sei onde é a festa. A gente perdeu o time. Sabe, time é quando as pessoas usam essa frase é fora, chamando que você perdeu o tempo. Ih, cara, perdeu o time. Não tem problema não, eu sei. Estar pronto para entrar em ação não é o quanto você sabe, é o quanto você tem dele. Porque Ele não está preocupado em você fazer o que sabe, Ele está preocupado se você vai estar com Ele. Porque daquele ponto que elas pararam para descansar até a festa, tinha um caminho. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho para quem está sem caminho. Eu sou a verdade para quem tem uma mentira. E eu sou a vida para quem está sobre morte. Aquelas virgens mostram para mim e para você que para entrar em ação, eu sei onde é só eu ir lá. É só eu frequentar, é só eu fazer, é só eu, agora eu acho que eu vou voltar para o ministério. Não, agora eu acho que eu vou voltar para a igreja. Agora eu acho que eu vou me batizar. Ei, nunca foi sobre o quanto você sabe o que tem que ser feito. Sempre será sobre o quanto de presença você vai ter dele fazendo o que tem que ser feito. Você pode estar fazendo quase nada, mas se estiver com ele, isso é o bastante. Porque não adianta a gente vestir uma blusa de Jesus, uma camisa de Jesus, sem Jesus. Não adianta a gente fazer algo. Olha, Jesus, isso é para você. Mas Ele não quer que você dê nada para Ele sem Ele. Ele não quer que você sente nesse culto sem Ele. Ele não quer que você, agora eu vou evangelizar, sem Ele. Tudo é com Ele. Porque dele e para Ele são todas as coisas. Sempre foi sobre conviver, por favor. Sempre foi sobre caminhar. Por favor, Flávio. Jesus não veio fazer nada sozinho. Então não vai aceitar que você faça nada sozinho. As virgens sabiam o endereço, mas não tinham a presença do noivo. Elas até compraram azeite para acenderem as lâmpadas. Mas talvez se elas tivessem sido simplesmente francas e diretas: ei, noivo, eu estou sem aqui o suficiente, me leva. Tem momentos da nossa vida que não é sobre o que a gente vai poder fazer para consertar algumas coisas. Tem gente enrolado para consertar coisas que nunca vão ser consertadas. Tem gente parando porque está esperando consertar. Ei, essa noite não é para você consertar. Essa noite é para você dizer assim: noivo, não vá sem mim. Noivo, eu até sei como é que eu devo fazer, mas eu não quero fazer mais nada sem você. Tem gente entrando e saindo de reuniões. Tem gente entrando e saindo de cultos. Tem gente entrando e saindo de escalas. Eu estou na escala, eu estou na escala. Eu estou na escala, eu estou na escala, mas está sozinho. Vai chegar um momento que vai dizer assim: mostre-me suas mãos. São 1.355 escalas. Está parecendo até piloto de voo. Se tiver piloto aí, sabe o que eu estou falando, paraquedista. Eu tenho 3.000 saltos. Eu tenho 1.000 horas de voo. Eu tenho 2.500 escalas como ministro de louvor no SEI. Olha, eu tenho 35 composições minha mesmo. Olha, eu já toquei teclado, bateria. Eu não te conheço. Porque você nunca será conhecido pelo que é capaz de fazer. Porque se fosse assim, ele não diria que nós éramos como vasos de barros, tendo dentro de nós uma preciosidade chamada presença. Você pode ser rico. É por isso que é incrível o reino de Deus e a igreja. Porque a gente senta aqui, como em certas ocasiões eu já sentei, e do meu lado tinha gente com fome, e do meu outro lado tinha gente milionária, e eu no meio. A igreja é esse meio, sabe? Que representa o corpo de Cristo. Aonde
A palavra diz aos Coríntios que não temos membros iguais, mas para cada um Deus deu uma função. Se você não está entrando em ação porque acha que não tem uma função, eu quero te dizer nessa noite aí, liberte-se disso. Liberte-se de você mesmo. Porque a função que Ele te deu pode ser uma função que ainda não tem aqui no SEI. A função que Ele te deu, o chamado que Ele te deu, pode ser que ainda nem existe em Cabo Frio. E já está dentro de você. Não se desanime, não se inferiorize, não se diminua, não se reduza a nada. Deixa Ele caminhar com você. Fica no lugar. Acabou algumas coisas, volta para o lugar. E diga assim: Senhor, acabou o óleo, eu não sei como é que eu faço. Minha luz apagou, eu não sei. Eu tenho certeza que assim como Ele levantou coxo, mesmo que as águas não eram agitadas, sabe? Ei, Ele também pode fazer você acender. Alguém vai dizer assim: mas do nada acendeu? Do nada não. Desde o ventre da sua mãe eu te escolhi. Desde o ventre da sua mãe eu te nomeei. Sabe, mesmo nas vezes que você apagou, eu nunca te deixei. Mesmo nas vezes que você se ausentou, sabe, eu nunca deixei de pensar. Eu já vi o que está preparado para você. Eu só quero que você venha viver isso comigo. Oh, Jesus. Eu acho que tinha que ter cultos assim mais longos, sabe? Eu fico num conflito porque fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Fica de pé comigo, porque aquelas virgens foi um exemplo, sabe, que nem sempre vai poder ser um exemplo de inspiração. Porque a Bíblia está cheia de exemplos do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Por isso que alguns críticos literários dizem: como pode ser a palavra de Deus se ali tem adultério, se ali tem pecado, se ali tem roubo, se ali tem manipulação, se ali tem gente, sabe, passando o outro para trás. Mas é Deus dizendo o seguinte: ei, olha para mim, olha para mim. E aqui eu deixo o exemplo de que mesmo acontecendo coisas que não deveriam acontecer, homens e mulheres continuaram entrando em ação e seguindo o propósito de Deus. Sabe, igreja, quando a gente olha e falando sobre entrar e ficar em ação, a gente vai ter, sabe, muitos momentos. E tem um que eu quero destacar nessa noite. A gente vai terminar, Mateus também 25. Fala dos talentos. O rei saiu para uma viagem e deixou vários bens partidos. Eu vou dar 5 para você, 3 para você, 2 para você. E a palavra diz, você conhece o texto, que quando ele voltou, esses bens haviam sido multiplicados, mas teve um que enterrou. Perceba que ele não foi negligente, ele não perdeu o que recebeu, ele só guardou e disse assim: ó, tá aqui, eu sei que você é severo demais, semeia onde não colhe, você poderia me cobrar, então eu fiz de tudo para manter pronto. Olha, a gente acredita que entregar de volta o que Ele nos deu é o bastante, quando na verdade Ele já entendeu que você é muito mais do que você mesmo hoje se enxerga. Sabe por que Ele fez uma crítica àquele que enterrou? Pegando aquilo que havia sido dado a ele e dando a outros que haviam sido multiplicados. Porque ele entendeu o seguinte: não era sobre o talento que eu botei na sua mão, era sobre como eu te formei para você se manifestar. A gente precisa hoje decodificar. Olha para mim, igreja, você vai precisar não apenas saber a palavra, você vai precisar interpretá-la segundo aquilo que Deus tem para você. Porque senão você não vai se manifestar, você não vai entrar em ação da forma que Ele desejou. Você vai cantar quando nunca deveria ter cantado. Você vai ficar fazendo aqui a oferta. Eu estou servindo quando nunca deveria ter ficado na oferta. Você vai fazer visita mesmo nunca tendo que fazer visita. Você vai pregar aqui em cima mesmo nunca devendo pregar. Pastor, como isso pode? Pode, porque pessoas podem escolher fazer o que sabem, mas o que Deus quer que você escolha é aquilo que Ele escolheu para você. É enxergar o que Ele já viu, é viver o que Ele tem e deixar manifestar aquilo que Ele tem como ação para você.
Pastor, tem alguma coisa em eu cantar? Eu vou estar pecando em cantar se não fui chamado? Não tem problema nenhum. É que quando Ele te pedir de volta, você vai ter ficado ocupado demais fazendo o que não era para fazer, mesmo sendo uma coisa bacana, mesmo sendo uma coisa boa, mesmo sendo uma coisa frutífera. Minhas lamparinas. Nossa, eu cantei e o povo chorou. Eu preguei e gente foi liberta. Eu expulsei demônios. E o Senhor vai dizer assim: mas eu não vos conheço. Porque Ele não te conhece pelo que você vai fazer daqui para frente. Ele te conhece quando você se conectar com tudo aquilo que Ele te gerou para ser. Você é conhecido pela identidade que Ele já te deu, e não por aquela que você inventou no caminho. Ele não conhece um documento adulterado. Sabe, as pessoas podem pegar uma certidão de nascimento, escanear e fazer uma alteração na sua data de nascimento, mas isso não vai mudar o dia que você nasceu. Vai transmitir uma mensagem de que você nasceu em 90. Não, glória a Deus. Mas na verdade ela nasceu em quando? 84. Não adianta eu ter um papel dizendo que eu nasci em 90, quando na verdade foi 84. Não dá para mudar o que Ele já viu para você. Então não faça força para fazer coisas que Ele não viu. Faça forças para enxergar o que Ele está enxergando para você. Porque a manifestação que vai responder à sociedade, a manifestação que vai responder à ardente expectativa, é a manifestação dos filhos. E filhos obedecem, filhos são guiados pelo Espírito, filhos estão nos lugares que foram chamados para ele estar. Filhos não sentam e levantam, filhos mergulham. Filhos não querem se emocionar. Não querem se emocionar. Ei, os nossos cultos não dá mais para ser cultos de emoções. Os nossos cultos precisam ser cultos de missões. Porque cada culto é um envio. Cada culto é uma pista de decolagem, aonde a gente sai aqui às 19 horas e está quase chegando lá, e a gente vai para onde a gente tinha que ir. A gente vai fazer o que tem que ser feito. Eu fecho nessa noite te contando duas mensagens, aonde uma você pode fazer alguma coisa, e a outra você só tem que deixar definitivamente Ele conduzir todas as coisas. O texto de 2º livro de Reis, capítulo 11, diz que uma criança, o nome dele era Joás, sua avó Atalia, filha de Acabe, querendo reinar em Israel, ela mata os seus próprios descendentes para não mais deixar ninguém herdar o trono. Diz a palavra que ela começou a matar todos os netos, ela matou os sobrinhos, ela matou, toda a sua descendência real. Mas diz a palavra que uma tia, repita comigo, igreja, uma tia é alguém que não está tão perto. É isso que eu quero te dizer nessa noite. Eu pedi para você repetir: uma tia. Porque existem pessoas que não estarão tão perto assim, mas elas serão fundamentais, entrando em ação para resgatar você de algumas coisas. Você só está aqui porque pessoas, que aparentemente não tinham nada a ver com você, entraram em ação. É por isso que você não pode deixar de entrar em ação. Diz a palavra que Jeozeba, junto com seu tio Joiada, seu marido Joiada, pegaram aquela criança antes dela ser morta, esconderam ela no meio dos destroços e mergulharam ela no porão do templo. Imagina aqui comigo, igreja, se a gente tivesse aqui um tampão e aquela tia chamada Jeozeba pega aquela criança e joga. Era um bebê de aproximadamente 3 a 5 meses. Aproximadamente 3 a 5 meses, Flávio. E uma avó que já estava passando a faca em todos eles. Mas uma tia pegou aquela criança e jogou naquela janela, no porão, e escondeu aquela criança. E você pode pensar comigo, se não conhece a palavra, escondeu por quanto tempo? 1 ano? Não. 2 anos? Não. 6 anos se passaram. E alguém com um chamado incrível, escondido nos fundos do templo. Eu falo isso nessa noite no nome de Jesus, para você entender e sair daqui entendendo de uma vez por todas que Deus está preparando tudo para você entrar em ação, mesmo que hoje você esteja escondido lá no fundo do porão.
Ninguém sabe o seu nome direito. Ninguém sabe os talentos que Deus te deu. Ninguém sabe o chamado que um dia você já serviu. Ninguém sabe as missões que você já fez. Fica tranquilo, Ele sabe tudo sobre você. Mesmo você se sentindo escondido, entenda que Deus faz coisas durante um tempo em que ninguém fica sabendo. Deus está fazendo coisas que ninguém está sabendo sobre você. Mas não é porque eles não sabem que não está acontecendo. 6 anos Joás ficou no porão. E no 7º ano, o seu tio Joiada, sacerdote, levanta a tampa. Eu quero dizer nessa noite que a tampa vai ser levantada para descobrir você, para mostrar você como a manifestação dos filhos. Sabe por que quando ele levantar a tampa, ninguém pode impedir? Agindo o Senhor, ninguém impedirá. E Joiada foi colocado, um menino de 7 anos. Mas eu não tenho talento, eu não estou pronto, eu sou muito novo. Não importa. Se Ele te chamou e disse que é agora a hora de você entrar em ação, então só levanta os braços. Porque Ele vai dizer assim: eu vou te guiar por todas as coisas. Um garoto de 7 anos agora é rei de Israel. Mas é engraçado que ele vira para o seu tio Joiada, o sacerdote, e ele fala assim: tio, a primeira coisa que nós vamos fazer, um menino de 7 anos, nós vamos reparar o templo de Deus. Sabe por quê? Que ele priorizou o templo, a casa, porque ele sabia que tudo aquilo que ele ia ser dali para frente era sobre a casa que guardou ele. Você precisa ser o defensor do reino de Deus, porque você só está aqui porque o reino de Deus te pinçou um dia, te capturou. É como diz a canção: o seu amor me capturou. Ele te pegou no meio do nada, no meio das coisas improváveis, difíceis, de todas as coisas ruins. E quando você estava marcado para morrer, Ele capturou você e está guardando você nessa caixa. Não é um templo, não é o lugar de uma reunião. Eu estou dizendo que Ele está guardando você na presença dEle. Tem gente vendo você entrando e saindo e falando assim: vai dar o quê? Vai dar nada. Não, está guardado. Ainda não chegou a hora, mas eu estou preparando. Tem um tio que sobe para o culto, mas tem um tio que quando desce o culto, ele desce para o porão e continua: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem gente que está sendo preparado no segredo para ser usado na luz. Porque tem gente que nasceu na luz, nos holofotes, nos palcos, mas nunca era para estar lá. Deus vai começar a trocar algumas coisas. Deus vai começar a fazer movimentos para colocar aquilo que Ele quer nos lugares que Ele quer, aonde Ele já viu. E você precisa estar pronto para entrar em ação. O que eu quero dizer, e fecho, é que Joás era tão novo que ele não tinha o que fazer. Ele era só uma criança. E por que não dizer que a palavra também diz: seja como uma criança? Porque uma criança, ela não sabe o que fazer. E tem uma coisa, igreja, que faz muito efeito: é quando você não faz nada. Como assim? Pastor Juan, não estou entendendo. Tem momentos da nossa história, da nossa vida, que não fazer nada é fazer tudo. Porque não fazer nada é deixar que Ele conduza as coisas. Porque o número das coisas que você diz que sabe o que está fazendo, eu sei o que estou fazendo, e Ele vai dizer assim: eu não te conheço. Porque eu nunca vou te conhecer pelo que você é capaz de fazer, mas sempre pela sua capacidade de andar comigo. Joás é rei, a Atalha está morta, e agora ele vai reinar sobre Israel. E eu paro aqui sobre esse rei que viu o Senhor preparando tudo e colocando ele em ação. Praticamente ele foi jogado. Chegou a sua hora, mas você tem que estar pronto. Porque bastou ele entrar em ação, que a primeira coisa que veio na mente dele, falou assim: nós vamos consertar a casa do Pai. Quando você entrar em ação, você já precisa ter em mente tudo aquilo que já é para ser feito. Agora eu vou me preparar, agora eu vou estudar. Enquanto você estiver no porão, vai estudar. Enquanto você estiver no porão, vai conversar com quem vai para o mesmo lugar que você. Quando você estiver no porão, vai se comunicar, vai fazer o que diz aí fora, um network com aqueles que são do caminho, aqueles que são os pares do chamado que Deus te deu.
Mas tem uma mulher, o livro é de Juízes, versículo 17. E no momento em que Débora está lutando uma guerra com Baraque, o rei Sísera, lutando e enfrentando todo o território de Israel, e havia uma força opressora, sabe, destrutiva. Mas Deus disse para Débora: Débora, vá lutar, vá na frente, porque eu darei vitória. Deus havia dado uma palavra para Débora, e Débora saiu debaixo da palmeira, aonde ela era juíza. Existem lugares que nós precisamos sair temporariamente, para entrar em frente daquilo que Deus nos deu, só para ver a vitória de Deus acontecer. Ah, mas eu nunca fiz isso. Quem disse que Deus só chama pessoas que já fez alguma coisa? Ei, Deus está chamando amadores, Deus está chamando novatos, Deus está chamando principiantes, Deus está chamando até quem não sabe de nada, porque tem pessoas que quando não sabem de nada, podem saber tudo sobre Ele. Se o copo estiver vazio, ele tem uma grande possibilidade de ser cheio. Mas se ele já estiver cheio, o que poderá acontecer? É por isso que em alguns momentos, quando eu comecei essa pregação falando que há um tempo determinado para juntar, mas há um tempo determinado para rasgar, talvez o tempo nessa noite é de você esvaziar o copo. Isso porque eu não posso jogar aqui, senão eu jogava, para esvaziar mais rápido. Mas eu preciso ser comportado, porque existem momentos da nossa vida que Deus está falando assim: ei, libera espaço, libera espaço. Eu vou jogar aqui, depois pede os obreiros, por favor, para me ajudar aqui. Só para você entender figuradamente. Libera o espaço. Mas como assim? Eu estou perdendo? Não, você não está perdendo. Você está liberando espaço para aquilo que é o que está vindo. Você está liberando espaço para aquilo que precisa estar pronto para você entrar em ação. Você não está perdendo nada. Você está liberando espaço para aquilo que precisa ser ocupado pelo novo de Deus. Você tem que entender isso, que existem cultos, me ajuda a terminar, que existem cultos, que a gente pensa que entra no culto para ser cheio, mas você entra no culto para ser vazio de tudo que não deve ficar com você mais. Pastor, eu estou em crise, eu não estou entendendo nada. Eu entro, enche-me até transbordar. E agora você está dizendo o seguinte: me esvazia até estar disponível para aquilo tudo que Ele tem. Porque a palavra dele diz que é preciso perder para ganhar. Aquele que perde a sua vida ganha. Então nem sempre encher é o propósito, mas esvaziar para ser cheio da glória e do propósito de Deus. Mas eu preciso terminar. Deus, me perdoa, Senhor. Senhor Rafael, Senhor Caleb, porque o Senhor da glória ainda quer mais um pouquinho. Eu tenho mais 1 minuto e falo com você que Joás foi daquela forma, mas Débora está vencendo a batalha, matou todo mundo. E aquele comandante Sísera, só ele ficou. E diz a palavra que ele saiu correndo no meio do arraial, e ele se deparou com uma mulher. Mulheres presentes no culto hoje, você é uma peça fundamental para que Deus conclua algumas coisas. Então não se omita, não fique na tenda, porque diz a palavra que Jael botou o pé fora da tenda, e quando viu Caleb e Sísera vindo, ela falou assim: olá, tudo bem? Entra aqui na minha tenda. São mulheres que serão voluntárias, serão ativas, serão mulheres que vão dar um passo à frente, vão sair da tenda, vão sair de lugares para entrar em ação e mudarem histórias. Eu me refiro a você agora, mulher, que está na hora de sair da tenda, a tenda da omissão, a tenda: eu estou parada, eu estou descansando. Bota o pé do lado de fora, porque você vai começar a ver coisas que vai ter a ver com você entrar em ação. E aquele comandante chega, ela fala assim: entra na minha tenda, Sísera. E ele entrou, fadigado de uma guerra, fadigado de com cansaço. E ele pede um pouco d'água àquela mulher chamada Jael. Grave o nome dela, mulheres. Jael é o nome dela. E aquela mulher então, ao ouvir o pedido de água, ela falou assim: jamais eu te darei água, meu rei, eu te darei leite quentinho. Está no texto, versículo 17, Juízes capítulo 4. O rei pediu água e aquela mulher deu o quê? Leite quentinho.
Sabe por quê? Porque leite relaxa, leite alimenta. E aí alguém pode dizer assim, mas como? Ela vai alimentar o inimigo? Não, tem uma estratégia, tem um propósito. Pessoas que entram em ação guiadas por Deus, não faz o óbvio, faz aquilo que tem que ser feito. Não faz o que já fizeram, já vi pessoas fazendo, vou fazer também. Não, vai fazer a revelação, vai fazer o que tem que ser feito agora. E ela dá o leite, aquele comandante deita e dorme igual uma criança. Ela pega uma estaca de 1,20 m, uma marreta, bota sobre a cabeça dele, encrava, e ele morre na hora. E de repente Débora e Baraque vem caminhando, ela fala assim, venha cá meus senhores, veja o que aconteceu dentro da minha tenda. Não pude evitar, mas quando estive de frente do que eu tinha que fazer, eu fiz. Deus está te chamando para você fazer o que tem que ser feito. Porque parece uma coisa simples, mas a palavra vai dizer mais à frente, Juízes capítulo 5, Débora está cantando um louvor e dizendo assim, Jael é uma mulher valente. Mas o final diz, e houve paz por 40 anos em Israel, por causa daquele ato de ter encerrado um tempo de morte sobre um inimigo. Levante suas mãos aos céus e diga assim, Senhor, eu vou entrar em ação no momento que o Senhor me convocar, e eu vou trazer paz sobre tempos de guerra. Eu vou mudar o que parece imutável. Eu vou botar um pé para fora, e eu serei vista, serei notada, mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu te abençoo nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te leve a entrar em ação de maneira como nunca antes. Que Deus te leve a entrar em ação de uma vez por todas, para ser uma resposta a um tempo de agora, em nome de Jesus. Amém, amém.